A história começa com o nosso protagonista, que manejou sua espada por mais de 100 anos, atingindo o ápice. Mas sua morte está próxima, mesmo depois de ter ascendido aos limites humanos. Mas seu único arrependimento é ter vivido obcecado pela espada e não ter aproveitado a vida. Passamos agora para um cenário diferente, em que um garoto está sofrendo muito bullying. E esse fedelho de cabelos brancos culpa sua mãe e diz que, por causa dela, o clã está em ruínas e que ele deve se considerar sortudo por não ter sido expulso, pois eles são da prestigiosa família Tang, mas caíram por causa do Lorde Demônio do Brilho Celestial. Eles enfrentaram esse cara quando ele veio tomar Tang Jihye. Depois de lutarem com todas as suas forças, conseguiram vencer, mas, como resultado, usaram todos os seus recursos, fazendo com que o clã trilhasse o caminho da queda. Passando para o nosso garoto intimidado, o garoto de cabelo branco ainda está agindo como um todo-poderoso. Quando o nosso garoto tenta retaliar, o Monchan se torna mais agressivo. Essa é a vida cotidiana do nosso garoto depois que sua mãe atraiu a atenção do pervertido e arruinou o clã, o que resultou em palavras duras dirigidas à sua mãe. Depois de entrar em casa, sua mãe fica preocupada, mas nosso Chad diz a ela que está tudo bem, mas que ela sabe que os outros estão intimidando-o. Ele diz a ela para não se preocupar e corre para seu quarto. Ela pergunta se ele comeu e ele diz que não tem apetite. Na cama, nosso Chad Yeomyong sabe que a culpa não é de sua mãe, mas não há ninguém com quem ele possa se queixar, e levantar a voz só causará retaliação, como aconteceu com seu pai, que foi assassinado. Se eles deixarem a família, não haverá ninguém que os protegerá, e ele gostaria que seu pai ainda estivesse por perto. No dia seguinte, esse grupo de lixo começa a bater em Yeomyong. À medida que a intensidade da surra aumenta, a garota, chamada de Tang Yang Ryong, pega um conjunto de agulhas e quer testar venenos em Yeomyong antes da competição para líder do clã. Passando para o gorila feio, Tang Jongjil ele se senta em cima de Yeomyong e o segura enquanto a Ryong começa seus experimentos e acha divertido que Yeomyong esteja sofrendo e que sua pele reaja. Depois de algumas horas, começa a chover e Yeomyong pensa que se fechasse os olhos estaria livre, mas não haveria ninguém para proteger sua mãe, e pensa que se fosse mais forte teria cuidado deles, e seu desejo era ficar forte o suficiente para proteger sua mãe. Foi então que Yeomyong notou uma espada brilhante, mas não havia percebido que ela estava aqui todo esse tempo. Depois de pegá-la, Yeomyong percebe que era sua espada, e que ele havia treinado por mais de 100 anos, e mostra a espada suprema que criou em sua vida. Mas como estava tão concentrado que, mesmo depois de atingir o auge, não consegue impedir sua morte e deseja que, se tiver uma segunda vida, possa viver uma vida normal. Ao se lembrar de suas memórias da vida passada com sua espada suprema, ele mescla as memórias do passado e do presente. Na manhã seguinte, sua mãe lhe diz para não ir, pois ele se machucou muito ontem, mas Yeomyong lhe garante que ele ficará bem. O fedelho de cabelo branco acha que Yeomyong está evitando-os. O gorila hipócrita e feio diz a ele que se sua mãe não quiser vê-lo em um estado deplorável, ele virá até aqui. Monchan decidiu que o espancará até o fim, mesmo que ele venha hoje. Yeomyong está aqui e Ryong cai da árvore fingindo ser fofa, mas Yeomyong não reage. Monchan começa a zombar de Yeomyong e pergunta por que ele parece ileso. Yeomyong lhe diz que não vai machucá-lo muito chamando-o pelo nome. Eles acham que Yeomyong enlouqueceu, e o gorila está pronto para liberar sua frustração. É então que Yeomyong começa a chamá-los pelos nomes, o que ofende a Ryong e ela pensa em matá-lo ou dobrar a dosagem do veneno. Quando o gorila Jongjil tenta atacar, Yeomyong agarra sua cabeça e a enterra no chão, chocando os patéticos retardados. Quando o gorila gordo é derrubado, eles começam a entrar em pânico quando Yeomyong se aproxima deles e diz que, com essas habilidades patéticas, eles querem competir. Monchan acha que Yeomyong está agindo de forma diferente e parte para cima dele, mas ele agarra sua mão e literalmente a quebra em pedaços. De acordo com Yeomyong com essas habilidades, a posição de líder do clã está praticamente decidida. Dentro do Salão do Veneno Oculto, era onde o líder do clã residia, e as principais decisões da família eram tomadas. Mas como a posição do líder do clã está vaga há muito tempo, ele se tornou a Sala do Conselho dos Anciãos. Eles estão discutindo sobre os participantes da posição de líder do clã e se o filho da Fênix Venenosa participará, já que ele ainda não anunciou sua participação. Passando para Yeomyong, ele está arrastando Ryong pelos cabelos, e os anciãos pensam em excluí-lo,
pois ela está sendo intimidada e não demonstrou nenhuma retaliação. Enquanto Yeomyong arrasta Ryong, o terceiro ancião lhe diz que, embora ele seja o filho do patriarca anterior, eles não podem permitir que alguém não qualificado participe, pois isso pode diminuir o nível das competições. Mesmo que ele seja o filho do patriarca, atualmente ele não passa de um fardo para a família. É então que Yeomyong entra na sala e o terceiro ancião o adverte se ele entende o que está fazendo agora. Em seguida, ele mostra o rosto desfigurado de Ryong e conversa que ele literalmente desfigurou o rosto dela. Ao ver isso, o ancião fica chocado, e Yeomyong diz a eles que durante todo esse tempo ele se reprimiu, mas que chegou ao seu limite e não vai mais suportar isso. 2 cães estão latindo como ele pode machucar alguém que vai participar da competição de líderes do clã. Yeomyong diz a eles que está ciente das regras do clã e que a luta entre os participantes é permitida. O terceiro ancião pergunta se ele está dizendo que participará da competição. Yeomyong pergunta se isso é suficiente e diz a ele que o Jong-il está enterrado no chão e que ele seguiu as regras do clã e retribuiu a bondade 2 vezes e a vingança 10 vezes. Como ele provou suas qualificações, eles não podem impedi-lo, mas alguns cães não podem deixar de falar sobre como ele explorou a competição para se isentar de crimes graves. Mas o terceiro ancião permite que ele participe, já que ele está tão confiante. Ele diz a Yeomyong que é melhor ele vencer a competição ou então arcará com as consequências. À noite, sua mãe lhe diz por que ele está participando da competição do líder do clã. Yeomyong diz a ela que é necessário. E ao ver seu rosto firme, sua mãe não pergunta como ele aprendeu aquela técnica ou como ele dominou aquelas crianças. Mas ela quer saber se ele está confiante em ser o líder do clã. O que ele responde de forma fofa, fazendo-a chorar de orgulho dele. Yeomyong quer continuar protegendo sua mãe e se alguém perturbar sua paz, ele o eliminará. 1 mês se passou e o tio de Yeomyong diz a Ji-hye que é perigoso e que Yeomyong não deve participar da competição. Mas sua mãe o elogia pelo fato de ele ser incrível, enquanto seu tio concorda com essa parte. Mas sua atitude mudou muito, tudo graças a ele e a sua família, que tem protegido Yeomyong, pois ele quase sofreu bullying até a morte. Como a situação se agravou, ele teve que intervir e Yeomyong está atualmente fazendo um treinamento a portas fechadas. Durante todo esse tempo, ele tem desfrutado das refeições de sua mãe e tentado consertar seu distorcido Ki, uma vez que ele já havia atingido o pico quando podia aprender técnicas sempre que quisesse. Aos 12 anos de idade, seus meridianos não estão totalmente bloqueados, então ele pode facilmente recuperar seus poderes. Então tudo o que ele precisa fazer é comer bem e crescer adequadamente. No dia da competição, ele se despede de sua mãe e sai com seu tio. Quando ele sai, ela se sente orgulhosa e pensa que, se seu pai estivesse vivo, ele sentiria o mesmo. Quando uma horda de cães começa a latir dizendo a Yeomyong que lixo como ele está participando com eles, mas quando eles pensam em disciplinar Yeomyong, ele é nocauteado e eles dizem que Yeomyong usou uma arma escondida, mas depois de dar uma segunda olhada, é um bolo de arroz comido pela metade. O grupo fica furioso e decide espancá-lo, mas Yeomyong se aproxima e diz a eles que não querem sentir a dor. O rapaz é encarado em primeira mão. Ao ouvirem isso, eles ficaram nervosos e foram em direção a Yeomyong, que bando de perdedores. Foi quando o tio de Yeomyong percebeu que um cara estava voando pela porta e ele corre para o local e encontra todos eles sendo espancados por Yeomyong enquanto ele come bolos de arroz sentado em cima deles. Os anciãos estão todos furiosos e não conseguem acreditar que tantos participantes tenham se machucado antes da competição. Então, o ancião pensa em modificar as regras da competição, de acordo com alguns participantes. Primeiro, eles passam por 2 ou 3 anos de treinamento, e depois, começam os duelos individuais. É quando as 2 garotas percebem que ambas sabem informações confidenciais. A de cabelo rosa conta a ela que seu pai trabalha no escritório geral. Antes que a de cabelo preto pudesse falar, o tio de Yeomyong lhes disse que ele supervisionaria a competição. A competição durará 4 anos. No primeiro ano, eles aprenderão uma prática adequada para eles. E nos 2 anos seguintes, estarão sob a orientação de guerreiros designados. O que choca a todos é que esse é um método em que 2 venenos são armazenados em um frasco e apenas o mais potente sobrevive, o que significa que a competição continuará. Até que reste apenas uma pessoa, eles deveriam fazer duelos. Mas como houve muitas desistências, poderiam ocorrer mais incidentes.
Então eles mudaram o método e todos ficaram olhando para Yeomyong. Então, o ancião explica que não se trata de uma brincadeira de criança, mas de uma competição muito importante na qual eles terão que arriscar suas vidas. Observe seus rostos determinados enquanto o ancião lhes diz que o vencedor possuirá toda a família Tang. De acordo com esse ancião, apenas alguns poucos sobreviverão, entre eles Yeomyong. À noite, no território da Aliança da Morte Negra, um homem misterioso está discutindo sobre o clã Tang e como eles têm conspirado recentemente. De acordo com seus espiões, isso foi declarado há alguns dias, e o futuro do clã Tang foi deixado em carruagens. Atualmente, o estado do clã é tal que o líder da aliança pode se livrar deles a qualquer momento. Mas por enquanto, ele os está deixando, pois tem alguma utilidade. Então esse cara está pensando que, se algo acontecer com as crianças, isso causará um dano irreversível à família Tang, embora eles sejam fracos. Mas ainda são um clã com o qual se deve ter cuidado. Então, por enquanto, eles os localizaram e podem matá-los facilmente. Mas e se eles os matarem 4 anos depois, no clímax do torneio? O que seria fatal, então, por enquanto, eles decidiram se esconder nas sombras. De acordo com eles, já plantaram uma semente, enquanto caminham para o local da competição. O supervisor lhes diz que eles serão chamados por números em vez de seus nomes. Cada grupo tem 4 membros e eles são o grupo 7. A garota de cabelo rosa é Yuri, a de cabelo roxo é Miriel e o garoto é Ijeon. O último é o número 28, que é Yeomyong. Ele parece perdido, pois estava pensando por um momento. Ele repreende Yeomyong por ficar ocioso, mas de acordo com nossa conversa, ele sente uma presença e é provável que estejam sendo seguidos. Depois de segui-lo, eles chegam a um penhasco sem ter para onde ir. De dentro do penhasco, um homem pede a senha e depois de fornecê-la, uma luz brilha e um novo retardado chega. Ele se chama Jegal Shangshin, ou Barbie Magrela, e ele os ajudará na competição. Até mesmo eles já foram um dos 5 melhores clãs. Mas aquele mega pervertido os invadiu e o clã deles caiu. Mas graças ao apoio do clã Tang eles conseguiram sobreviver. Então, em troca, eles impedem que forças externas se intrometam nessa competição. Os membros estão chocados com a complexidade da formação, enquanto Miriel acha que há algo muito errado com Yeomyong, pois ele não está se concentrando. Mesmo de volta à carruagem, o guarda lhes disse para se apresentarem uns aos outros, pois ficarão juntos por 3 anos. Eles se apresentam a Yeomyong e elogiam sua coragem, pois ele desfigurou o rosto daquela garota vermelha cujo avô é o ancião. Yeomyong, de forma grosseira, diz que é de sua responsabilidade o fato de a partida ter se transformado em uma partida de veneno de gosma. Yuri diz a ele que a culpa não é inteiramente dele, e Miriel quer discutir. Mas eles a ignoram, pois Yeomyong está fazendo uma cara que parece que ele está realmente gostando de tudo isso. Então se Yeomyong fizer alguma coisa, ela não vai deixar passar. É quando eles param para descansar e descobrem que Jegal está desaparecido e não conseguem encontrá-lo. Miriel percebe que eles estão presos nessa formação e pensa se o próprio Jegal se perdeu. Como ela está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, passamos para Jegal, que está se gabando de que sem o lançador não há como escapar. Ele acha patético que os anciãos da família Tang prendam um grupo inteiro por causa de um único garoto. Como eles prometem dobrar o apoio se ele se livrar de Yeomyong, ele só se preocupa com sua família, e o que o clã Tang faz não é da sua conta. É então que ele percebe uma mudança na formação, e Yeomyong literalmente a rasga. Ao ver isso, ele se assusta, e Yeomyong fala como um retardado e lhe diz que ele provavelmente cometeu um erro e que deve tomar cuidado. A Jegal pensa consigo mesmo que não há falhas, então como eles conseguiram escapar? Eles perguntam a Yeomyong como ele fez isso, e basicamente nosso Chad corta o assunto. Miriel diz a eles para pararem de brigar e ficarem juntos com o instrutor, mas esse cãozinho fugiu. Yeomyong acha isso engraçado e o cachorro desnutrido corre o mais rápido que pode porque sente que Yeomyong pode ver através dessa formação. Ao sair da formação, ele pensa que é mais do que suficiente, e que Yeomyong nunca conseguirá chegar a esse lugar. É quando o supervisor Wonjin o encara intensamente e pergunta a esse lixo por que o grupo 7 não está com ele. Jegal, a Barbie magricela, faz cocô nas calças porque está assustado, mas tenta manter a calma porque se preparou para esse tipo de questionamento. Ele lhe diz que o grupo 7 não participará, pois esperou pelos participantes, mas eles não apareceram. De acordo com esse brincalhão, eles podem ter enfrentado bandidos ou se deparado com animais selvagens.
É nesse momento que a formação se rompe e Wonjin pensa que pode ser um intruso, mas na verdade é Yeomyong. Jegal não consegue acreditar que a formação suprema do clã Jegal tenha se rompido tão facilmente, e Yeomyong fica feliz em vê-lo. Antes de chegarem, Miriel não conseguia acreditar que Yeomyong tinha uma habilidade tão surpreendente. E se é possível romper a formação com uma espada curta? Yeomyong lhes diz que ele não quebrou a formação e que ela será fechada em breve, então eles devem se apressar e ir embora. Wonjin pergunta se eles são os participantes, e eles confirmam e descobrem que esse homem é o supervisor. E de acordo com ele, Jegal lhe diz que eles foram atacados. Yeomyong lhe diz que ele pode estar enganado, e que foi graças à sua ajuda que eles puderam encontrá-los facilmente. Os outros não conseguem entender por que ele está mentindo. De acordo com Yeomyong, ele está sob o comando do clã Tang e por isso manterá a suspeita. Mas depois da competição, se ele descobrir que eles estão envolvidos, ele erradicará o clã Jegal da rota. Wonjin pede desculpas a eles pelos problemas que enfrentaram e se apresenta oficialmente como membro da Brigada Bongui. De acordo com Miriel, a Brigada Bongui desapareceu há muito tempo. Eles eram uma força militar diretamente subordinada ao líder do clã jovem do clã Tang, e cada um deles é tão forte quanto um grande líder. A líder anterior do clã era a mãe de Yeomyong, e antes que ela pudesse falar, Yeomyong lhe disse por que eles não estavam no clã Tang anos atrás. Eles travaram uma batalha desesperada contra o Lorde Demônio Brilhante dos Céus para proteger seu mestre, mas foram facilmente derrotados. Como não puderam proteger seu mestre, eles se consideram apenas pecadores. De acordo com Wonjin, o primeiro ano é de prática autônoma, e de acordo com seu desempenho, eles podem receber artes marciais, escrituras e armas. Iori pergunta a Wonjin se a técnica lendária, a chuva de 10.000 flores celestiais, foi perdida na luta contra aquele mega pervertido. Essa técnica só é concedida àquele que se torna o jovem líder do clã. Embora seja uma arte marcial incompleta, sua essência foi transmitida pelos mais velhos. Ao ouvir sobre a técnica, Yeomyon acha que ela é semelhante ao controle da espada, e que ele provavelmente pode imitá-la até certo ponto. O vencedor receberá a essência dos anciãos, um por um, e como ele já terminou de falar, eles podem fazer o que quiserem. Iori pergunta a ele onde eles ficarão e onde poderão dormir. Ele lhes diz que devem sobreviver por conta própria e que não receberão nenhum alojamento ou cama confortável. Wonjin diz a eles que o conforto não os tornará fortes, e que eles devem se adaptar a condições extremas. Portanto, a partir de agora, eles começarão a praticar com base em seu próprio julgamento. Yeomyong pergunta literalmente se é comprovadamente qualificado, se está tudo bem viver confortavelmente em uma cama, já que para ele, adaptar-se ao ambiente da floresta é desnecessário. Wonjin pensa como alguém pode ser tão arrogante, mas se foi ele quem quebrou a barreira, é melhor verificar suas habilidades. Os colegas de equipe de Yeomyong dizem a ele para parar de dizer bobagens. Wonjin lhe diz que, se ele passar no teste, poderá ficar dentro da formação, chocando seus colegas. Mas se ele falhar, terá que arcar com as consequências. Yeomyong diz a eles para começarem imediatamente. O teste consiste em os membros da equipe o cercarem e jogarem armas escondidas, e termina quando ele conseguir bloqueá-las ou se esquivar delas em 5 passos. O teste começará no segundo em que Yeomyong vendar seus olhos. Enquanto os membros o cercam, nosso grupo pensa se isso é mesmo possível. Enquanto eles jogam armas de todos os lados em direção a Yeomyong, ele as conta como sendo exatamente 167, e pega uma adaga, e com um único corte primoroso, Yeomyong consegue bloquear todas elas, chocando todos os presentes na cena. Wonjin não consegue acreditar que repeliu todos eles, mas percebe que na verdade atraiu todas as armas. Yeomyong pergunta se ele passou, mas Wonjin está em estado de choque. Miriel pergunta a Yeomyong se ele planeja deixar seus colegas de equipe para trás. E adivinhe só, ele sorri para eles e grita sobre a refeição que eles lhe darão. Miriel não consegue controlar sua raiva, e Wonjin acha que a batalha já acabou antes mesmo de começar. Yeomyong pede a Wonjin que se certifique de que todas as refeições incluam carne. Em algum lugar, uma matilha de lobos está desfrutando de sua refeição, mas logo eles começam a tossir e ficam paralisados. E do alto, o trio lança um ataque furtivo, usando a habilidade de fazer veneno de Igen.
eles conseguem caçá-los e agora podem finalmente comer, pois já se passaram 4 meses e a primeira coisa que encontraram foi um urso. Como não encontraram comida, tiveram que sobreviver com as raízes e choraram quando finalmente conseguiram caçar e até conseguiram encontrar um abrigo. Quando Ijen começa a falar sobre Yeomyong, Miriel se irrita e o manda calar a boca. Ela acha que Yeomyong está vagabundeando e que, quando eles forem para a mansão, ela o espancará até virar uma polpa. Enquanto conversavam, perceberam que a carne não estava em seu lugar e que Iori engoliu tudo, então eles a espancaram até virar uma polpa. Dentro da mansão, Yeomyong é cercado por membros do esquadrão, e eles começam a atacá-lo, mas Yeomyong os chuta para criar distância e desaparece instantaneamente. Na verdade, ele está em cima deles e planeja usar uma nova técnica. Yeomyong se prepara e lança 10 anéis em direção a eles simultaneamente, mas os ataques não são normais, pois começam a atingi-los um a um. Wonjin não consegue acreditar que ele pode controlá-los a ponto de apenas cortar a pele de todos. Wonjin pergunta se foi ele quem criou essa técnica. Yeomyong concorda e diz que deu a ela o nome de dança frenesi de linhas giratórias. Wonjin pergunta a ele que essa técnica consumirá muita energia interna, então como ele pode administrá-la? Yeomyong lhe diz que uma vez ele pediu aos manuais técnicas oculares. Entre as técnicas, havia o olho do céu penetrante e os olhos do fluxo atual, mas como os olhos do fluxo atual estava incompleto, não era recomendado. Yeomyong lhe diz que ele dominou os olhos do fluxo atual, que é uma das técnicas mais antigas e poderosas do clã. Ele completou a arte usando a essência, e a técnica permite que ele atire no ponto desejado com o mínimo de energia interna. Wonjin não está mais surpreso depois de tudo o que viu. Ele diz a Yeomyong que em 2 meses o resto de sua equipe estará aqui, e eles enfrentarão o mesmo teste que ele passou. Todos os 3 provaram seu valor, mas só voltariam depois de aperfeiçoar suas habilidades. Ao ouvir isso, Yeomyong fica feliz e animado por conhecê-los, mas, de acordo com Wonjin, eles usam seu rosto como alvo. Na vida passada de Yeomyong, sua única conexão era seu mestre, o fantasma da espada. Mas nesta vida ele tem amigos e família e deseja vê-los em breve. Depois de mais 2 meses, o trio está pronto para entrar na mansão, e Miriel está muito animada para conhecer Yeomyong. Iori quer rachar sua cabeça, e Ijen não tem nada a dizer. Eles estão todos animados e começam a chamar por Yeomyong. Mas como não há nenhuma resposta, Miriel pensa que ele fugiu. Miriel se volta para ver por que Ijen está tão quieto. Na verdade é porque Yeomyong está com ele. Ao vê-lo, eles ficam chocados e Yeomyong pergunta o que eles iriam fazer com sua cabeça. Yeomyong diz a eles que não estavam falando sério sobre esmagar a cabeça e que deveriam mostrar a ele o quanto melhoraram. Miriel nem sequer o notou antes de se virar, mesmo depois de seu senso ter sido aguçado após viver na floresta. Ela não consegue entender o que ele estava fazendo durante todo esse tempo. Além disso, Yeomyong ficou mais alto e se tornou excepcionalmente bonito. Miriel acha que há algo errado com sua cabeça depois de ver apenas animais. Yeomyong elogia o fato de que, mesmo do ponto de vista dele, eles ficaram incrivelmente mais fortes. Só que parecem menos impressionantes porque ele está aqui. Passando para a família Jegal, eles estão fazendo uma reunião para relatar sobre seus grupos. Um deles diz a ele que a Ryong ficou excepcionalmente forte em comparação com os outros, mas é porque ela está ardendo em hostilidade contra alguém. Um deles diz que não podem excluir o número 10, que passou no teste de guerreiro em apenas 1 mês. Jegal acha que eles são impressionantes, mas comparados a Yeomyong, todos parecem bastante comuns. Ele não só quebrou a formação, como também, quando espionou seu treinamento, viu habilidades que nem mesmo um mestre poderia realizar. Por isso, ele decidiu não mencionar o nome de Yeomyong. Então eles decidiram recrutar a número 2. Como seu rosto estava desfigurado, não seria difícil conquistar seu coração. Se ela conseguir vencer e se tornar a líder do clã Jegal, eles poderão envolvê-la com o sobrinho dele, o que tornará oficialmente o clã Jegal a família externa do clã Tang. Isso lhes dará o poder de intervir na família Tang e, lenta mas firmemente, eles assumirão o controle e fundirão o clã Tang com sua casa principal. Como o número 28 é perigoso, se ele sobreviver a isso, Jegal pensa em adotá-lo e tentá-lo com a posição de líder do clã jovem da família Jegal, que vira lata. Vivendo na mansão, eles dobraram seu treinamento. Mas nada supera o conforto de ter uma cama.
Quanto a Ijen, ele entrou na sala jurando matar Yeomyong. Ijen se vangloria do veneno que fez, colocando toda a sua alma para criá-lo. Yeomyong o pega e bebe literalmente a tigela inteira. Ijen diz a ele para cuspir o veneno, mas Yeomyong dá um grande arroto e Ijen cai no chão. Yeomyong parece ter ganhado um novo poder depois de consumi-lo e pergunta a Ijen que o veneno é fraco e se ele tem algo melhor do que isso. Como ele não acredita, Yeomyong zomba de suas habilidades de fabricação de veneno e o irrita. Mas o que quer que ele faça, Yeomyong bebe como se estivesse bebendo álcool. Os venenos não o afetam mais e Ijen acha que ele é imune a todos os venenos. De acordo com Yeomyong, ele é imune, mas é apenas a técnica principal da família, a loucura do refinamento do veneno. Yeomyong acha engraçado que as pessoas que usam veneno morram por causa dele. O veneno que entrou em seu corpo se transformou em energia interna, que depende do tipo de veneno que ele está consumindo, mas esse estágio só pode ser alcançado após uma profunda realização. Os venenos fracos não o afetam mais, então ele precisa encontrar venenos mais fortes. Há muitas coisas que ele tem que cuidar, mas ele pode facilmente cuidar dos anciãos. Mas se o líder da Aliança da Morte Negra ou aquele cretino vier, Yeomyong não pode garantir o resultado. Embora ele não tenha rancor da Aliança da Morte, eles dividiram a cidade de Situan. Então eles não podem ser ignorados, e seu líder é chamado de Gênio, que destruiu 3 das 9 facções. Se fosse seu eu anterior, ele poderia derrotá-los com um movimento de seu dedo, e pensa que se Ijen pudesse fazer um veneno algumas vezes mais forte, nosso garoto veneno está deprimido por não poder criar os 10 venenos do clã Tang. Yeomyong pergunta o que isso significa, e Ijen explica que são os 10 venenos mais fortes deixados pelos ancestrais, do primeiro ao 10º veneno, que fica mais forte quanto maior o número. O 10º veneno era tão forte que nem mesmo seres transcendentes conseguiam sobreviver a ele. Ele pergunta a Ijen se ele pode fabricá-lo, mas todas as fórmulas foram perdidas. Então Yeomyong novamente zomba de seu veneno. Passando para Ryong, ela está sendo reprimida por um homem, mas ele acha que há algo errado. De repente, ele começa a se queimar e logo se transforma em cinzas. Esse é um dos 10 venenos que seu avô lhe deu para o caso dela precisar. Com a ajuda desse veneno, ela planeja se livrar de Yeomyong e se vingar. Mais 6 meses se passaram e agora eles estão treinando há 1 ano. Agora, Wonjin escolherá um líder de equipe temporário, mas no 3º ano eles elegerão oficialmente um líder. Os líderes de cada grupo participarão da partida de veneno de gosma. Como se trata de uma situação de vida ou morte, é melhor que o membro mais destacado se torne o líder da equipe. Iori acaba de saber que nem todos têm que participar da partida de veneno de gosma, então eles decidem nomear Yeomyong não apenas como líder da equipe, mas também como um competidor vencedor. Wonjin nomeia Yeomyong como o novo líder temporário do grupo, e como ninguém se opõe, ele diz a Yeomyong para se apresentar e pegar o elixir chamado Pílula do Coração Celestial, uma pílula especial feita de ervas raras que pode aumentar significativamente a energia interna, dependendo do nível do usuário. Os membros estão com inveja porque estão dando a ele um item tão precioso, pois o clã tem grandes expectativas em relação aos líderes de equipe. Antes que Wonjin pudesse terminar, Yeomyong lhe diz se há mais alguma coisa e se há algo além desse elixir, já que ele não precisa de algo assim, chocando-os. Em vez disso, nosso protagonista quer veneno e o mais forte entre eles, algo como os 10 venenos da família Tang. Yeomyong recebeu muitas armas porque não conseguiu obter o veneno, e por isso pediu-as. Yeomyong diz a eles que na verdade não entregou a pílula algumas horas antes, quando estava recebendo as armas. Yeomyong fica desapontado por não ter recebido o veneno e pergunta a Wonjin o que ele fará com a pílula, que diz que a devolverá ao Salão do Rei da Medicina. Yeomyong tem uma ideia interessante. Se os membros da equipe se unirem e derrotarem o líder temporário, eles poderão reeleger um líder de equipe e recompensá-lo com a Pílula do Coração Celestial. Ao ouvir tudo isso de Yeomyong, eles saem correndo para trazer armas. Mas, na verdade, Yeomyong não obedecerá, pois quando se tornar o líder do clã Tang, ele garantirá que todos recebam uma pílula para o coração. Eles dizem a Yeomyong para sair para lutar com eles, pois muito tempo se passou e está quase na hora do torneio. Ijen perdeu um total de 172 vezes, passando para as meninas que já desistiram, e todo o tempo passa vendo e admirando o belo rosto de Yeomyong. Yeomyong pede a Ijen para admitir a derrota,
pois ele será o líder da clã Tang, mesmo antes de conhecer os outros colegas de equipe. Won-jin diz a todos que Yeomyong é oficialmente o líder da equipe, e que amanhã começará a partida do veneno de Gosma. Ele ainda diz a ele que em outras equipes houve desqualificações e até mortes, mas em comparação com elas, todos os membros da equipe 7 estão seguros. Todos os membros se tornaram tão fortes quanto eles, e, por fim, diz a Yeomyong que durante todo esse tempo o uso de veneno foi proibido, mas que na partida de veneno Gosma tudo é permitido, exceto os 10 venenos, de modo que Yeomyong deve dar tudo de si. No dia seguinte, Ijen lhe entrega uma caixa cheia do veneno mais mortal, e até mesmo uma única gota pode matar uma pessoa e o adverte para não usá-la como lancheira. Ijen diz a Yeomyong para prometer a eles que ele sairá vivo. Yeomyong se deixa atingir por Ijen e garante que ele será a última pessoa a atingi-lo. Ele está pronto para a batalha. Em outro lugar, a família Jegal entrou em contato com Hyung e se ofereceu para lhe dar uma posição vantajosa. E ela pergunta a ele, em troca, o que eles querem. Esse rato lhe diz que a família deles está muito enfraquecida e que eles gostariam de unir forças com o clã Tang para não perderem toda a soberania. Ela lhe diz o que ele fará se ela o rejeitar. Então o rato astuto lhe diz que está aqui para criar confiança e pergunta o que ela quer. Seu único sonho é matar Yeomyong e se vingar. Todas as equipes nomearam seus líderes, mas não queremos perder tempo. Ao ver a bela paisagem, Yeomyong pensa que esse é o dia perfeito para alguém morrer. Yeomyong encontra o local do jogo de Gosma vasto, mas a Jegal, a Barbie, está espiando Yeomyong. Ao vê-lo de perto, ele acha que eles estão desperdiçando potencial, mas é melhor eliminá-lo. Yeomyong olha fixamente para o céu, como se estivesse vendo através da formação, e instantaneamente abre o céu porque sentiu um olhar desagradável. De acordo com Won-jin, ninguém pode interferir na partida do veneno de Gosma, mas a família Jegal está metendo o nariz desde o início. Mas Yeomyong os deixará em paz, pois poderá questioná-los após a partida. Jegal está extremamente cansado e preocupado, pois Yeomyong não apenas o viu, mas se ele não se retirasse rápido o suficiente, teria ficado cego. O maior problema é que sua habilidade com a espada pode rasgar o espaço, o que é inédito. Finalmente, depois de 4 anos, Jegal descobriu que Yeomyong não é alguém com quem eles possam lidar. Portanto, devem detê-lo por todos os meios necessários, ou ele se vingará deles. Uma das líderes da equipe está gravemente ferida, e tudo o que ela queria era entrar para a força e sustentar seus pais pobres, planejando se retirar. Mas ela se deparou com um cachorro louco que queria matar, então não havia como ela desistir. Foi então que o cão usou seu faro para localizá-la. Embora ela seja rápida, sua energia interna não é tão boa. Ela lhe diz que todos eles são da família Tang, portanto ele não precisa ir tão longe. Iremos chamá-lo de Gelkrin. Ele diz a ela que não se considera um deles, e a decapita. Yeomyong corre para os arredores e encontra uma caverna para subir ao nível transcendente, pois seu corpo cresceu. A segunda condição para alcançar o reino transcendente é atingir a iluminação, o que ele já fez em sua vida passada. Então Yeomyong rompe todas as barreiras que colocou em seus meridianos. À medida que o veneno se espalha por seu corpo, sua energia interna dispara, seus ossos se quebram e ele passa por uma metamorfose. Embora seja doloroso, Yeomyong consegue se libertar. Para testar seus novos poderes, ele usa seus dedos para cortar uma montanha e seu uso de energia interna diminuiu significativamente. Passando para o cachorro louco, Gelkrin, que está intimidando o Jong-il, o mesmo cara que intimidava Yeomyong, mas o karma o pegou. Esse cara é um órfão que foi criado pelo ancião como se fosse seu neto. Esse cara é monstruosamente forte, e ele não conseguiu nem tocá-lo. Mesmo nessa situação, ele está pensando em Yeomyong e começa a rir ao ver isso. Gelkrin fica curioso e diz a ele que há alguém mais assustador do que ele. Então, para se tornar mais assustador, esse retardado diz a ele que é um espião da Aliança da Morte Negra, e que na verdade se chama Ma King-geuk. Como Jeonjil agora sabe de sua identidade, ele precisa matá-lo, mas, de repente, seu corpo congela e começa a sangrar quando Yeomyong vem por trás e cumprimenta o tal Jong-il, mas ele não consegue se lembrar de seu rosto. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.